Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal. Hoje estamos aqui a quatro mãos. A gente vai resolver uma refeição em praticamente uma panela só, tá? E vai usar uma assadeira também, mas o que a gente vai fazer? Um entrecote grelhado na frigideira e depois vai finalizar no forno. Nesse fundinho da frigideira vai entrar um arrozinho todo temperado, que vai acompanhar então o entrecote. E a ideia é fazer na mesma frigideira para pegar aquele Gostinho no fundo. gostinho. Bom, gente, vou começar falando do entrecote então que a gente vai fazer. Para começar aqui pelo como você vai comprar essa carne. Então, eu falei lá com o pessoal de Santa Rita com relação à espessura do corte que eu queria. Como eu vou fazer no forno, ele tem que ser uma altura bacana aqui, ó, aproximadamente 3 dedos de espessura o corte, tá? Não menos do que isso, porque senão ele vai ficar seco no forno e não vai ficar no ponto que eu quero. Então, a altura do corte é como um prime rib, mais ou menos, se você for fazer na grelha, tá? É a mesma altura ali, bem alto, para ficar bem suculento, tá? O tempero que eu vou usar vai ser o mesmo de uma carne que eu faço na grelha da churrasqueira. Sal rosa fino, tá? Prefiro usar esse sal para fazer carnes grelhadas. Então eu vou dar uma leve chuva de sal aqui nas duas superfícies, dos dois lados da carne aqui. Não precisa ser muito sal, tá? Então eu salguei a carne, tá? Dos dois lados, como eu mostrei. E o tempero da carne tem que ser feito na hora que vai grelhar, tá? Uma coisa importante também é ficar atento, porque eu só vou selar a carne na frigideira. O que é selar? É deixar aquela casquinha marrom dos dois lados da carne, tá? Então ela vai estar ainda crua praticamente no meio. Mas eu selo a carne primeiro, antes de ir para o forno, para que ela não libere muito suco dentro do forno depois da hora que for assar, certo? Então aqui, ó, tô esperando a gordura já ficar bem quente. Eu usei óleo comum aqui, poderia ser banha de porco também. Azeite de oliva eu não gosto de usar porque dá sabor para carne. Manteiga ghee, tá? Também poderia ser. Manteiga ghee. A manteiga comum não dá nesse caso, ou se for manteiga comum, com um pouquinho de azeite ou óleo junto, porque senão ela vai queimar, certo? Então eu começo a perceber já que o meu óleo fica bem mais líquido, o fogo é alto, né? E começa a sair fumaça da frigideira, tá? Visualmente, então eu percebo que a frigideira está quente quando ela começa a sair fumacinha, como agora, da frigideira. Daí é a hora de eu entrar com a carne. Quando você entra, obviamente, tem que dar aquele barulhinho de grelhado, tá? Bom, já deu tempo aqui de um lado, tá? Na verdade, eu não estou marcando o tempo, mas você tem que perceber, ó, essa cor da carne aqui. Dourou, fez a casquinha de um lado, a gente vai virar e esperar fazer a mesma coisa do outro lado também. Bom, deu mais ou menos uns 2 minutos, tá? De cada lado. Agora eu marquei na segunda virada aqui, ou na primeira virada, né? Então aqui, ó, bem douradinho também. Eu posso desligar o fogo e vai para a assadeira. No caso, essa assadeira que a gente usa aqui, não precisa ser untada, tá? Porque tem antiaderente. Mas se for uma assadeira comum de alumínio ou que não tiver uma camada de antiaderente, dá uma untadinha e posiciona a carne. Forno quantos graus, Rodrigo? O forno a 200, 220 graus, já pré-aquecido, tá? Então a gente vai entrar com a nossa carne aqui. Bom, vamos para o nosso arrozinho agora, acompanhando a carne que está no forno. Então a ideia é usar uma panela só. Então nesse fundinho que o Rodrigo selou, aquele entrecô, a gente já vai entrar com as carnes. Aqui eu tenho um bacon que a gente vai dar uma grelhadinha nele. Não, por enquanto eu não vou colocar mais gordura, porque tinha bastante do entrecote que o Rodrigo tinha feito. A linguiça pode ser metade, tá? Metade só? Fica pra sobrar. O pão depois. Então aqui eu vou dar uma douradinha de leve nessa linguiça e nesse bacon. E eu já vou entrar com a cebola. Deixar ela dar uma leve douradinha, não vou deixar dourar demais para não amargar. E em seguida eu já vou entrar com um ovo. Então eu acabei entrando com a cenoura antes do ovo. E a ideia desse arroz é fazer um arroz parecido com aquele arroz chop suey que tem no restaurante chinês. Então entrou aqui a minha cebola e a minha cenourinha, vai entrar o ovo e eu já vou misturar esse ovo para ele ficar bem sequinho. Ó, misturandinho aqui rapidinho. Uma opção legal também, gente, para essa mesma mistura aqui, em vez de fazer o arroz, né, fazer uma farofa também, fica bem bacana. É verdade,
Gente, ó, secou então o meu ovo. Eu vou entrar com o milho. Misturadinha. E a gente vai usar nesse preparo um arroz que a gente tem em casa. A gente fez ontem o arroz, sobrou. E a ideia então é reaproveitar o que tem na geladeira para facilitar o nosso almoço também, a nossa refeição. Então daqui a pouquinho já vai entrar o arroz. Então coloquei o meu milho, vai entrar o nosso arroz que já tá cozido, tá? Isso aqui é arroz de ontem. Nossa casa também tem arroz de ontem. Eu vou misturar e vou finalizar ele então com uma cebolinha verde. Misturei tudo, eu vou entrar com a cebolinha para finalizar tudo e dar uma cor. Já posso até desligar o meu fogo aqui, tá? E tá pronto para servir. Olha que arroz lindo. Vamos lá, gente, tirando a nossa carne do O forno. arrozinho tá ali já no esquema. Então, quanto tempo eu deixei aqui? Foram 14 minutos cronometrados a 220 graus. 14 tá? minutos. 14 minutinhos. Beleza. Então, vamos tirar ali pra gente ver. Então, a gente resolveu o almoço em 16 minutos. Claro que tem um Né? tempo de cortar os ingredientes ali e tal, mas isso é mas bem é rápido. rápido. Aqui, ó. A ideia é que Vamos ver, chefe, deixa eu vir pra a cá. carne fique Ó, que espetáculo isso aqui. ponto menos, né, que a gente gosta, bem suculenta. Se quiser um pouco mais passado, deixar uns 2 minutinhos a mais Só no forno, um isso pouquinho aí. mais. Tá? Ou se Vamos quiser montar. mais mal passado também, uns 2 minutos a menos, mas aqui tá no ponto menos, acho que é um ponto legal para. Bom, agora eu já tenho aqui nosso arroz, a carne já no ponto, a gente vai montar um pratinho aqui, mesmo em casa, né, na quarentena, fazendo comida para nós dois só. Então a gente tenta pelo menos arrumar o prato de uma maneira mais bacana, tá? Vou arrumar o arroz no centro aqui, ou pensando, né, no acompanhamento da carne. Se fosse uma batata, se fosse qualquer outra coisa aqui, procure usar mais o meio do prato, tá? Não espalhar demais a comida. Para empratar, a carne tá meio grande, então vou cortar um pedacinho um pouco menor aqui. Então, um prato pra ficar legal na foto tem que ter pouca comida. Muita comida fica meio ogro, Ó, assim. cortei um pedaço não muito grande de carne, um pouquinho de arroz, tá? Vou posicionar aqui a carne, de uma maneira que também se perceba o ponto da carne. Uma ervinha fresca sempre vai bem para decorar. E tá pronto nosso pratinho aqui.